Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema é a importância do treinamento contínuo em vendas. Para tratar desse assunto, o nosso convidado é Elano Fernandes, que é graduado em Publicidade e Propaganda com MBA em Marketing pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, atua há mais de 15 anos em grandes empresas multinacionais, participou do lançamento de marca e produtos, possui case de sucesso publicado pelo Instituto Europeu de Case Center, em parceria com a Universidade Católica do Porto, em Portugal. Olá, Ilano. Muito obrigado pela sua presença no canal do podcast O Marqueteiro. Eu que agradeço aí esse ilustre convite do grande mestre Zenoni, que eu tive a honra de ser aluno na PUC de São Paulo. Elano, para a gente começar a falar sobre esse tema que é tão importante, né? Que é relacionado a treinamento contínuo em vendas, qual é a característica principal de um vendedor moderno nos dias de hoje? Olha, professor, eu costumo dizer nos meus treinamentos que existem 5 tipos de vendedores. O primeiro é aquele vendedor urubu, que é aquele que fica rondando ali o cafezinho, só colocando minhoca ruim na cabeça dos outros vendedores, tipo, essa ação de vendas não vai dar certo, olha, essa oferta aqui não vai atrair cliente, fica disseminando coisa ruim, né? A gente tem o vendedor coach, com todo respeito aos coaches, mas o vendedor coach é aquele que só pensa positivo, o cliente vai entrar, o cliente vai entrar, o cliente vai entrar, não dá só para pensar positivo, tem que ir para a ação. E a gente tem, vou direto para a sua resposta, que é o vendedor show. Eu costumo dizer que é o show, 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 que é aquele vendedor que não fica sentado esperando o cliente entrar na loja. É aquele que vai atrás, é aquele que faz a prospecção de novos clientes para chamar, fazer o agendamento para vir para a loja, para então apresentar todas as oportunidades de vendas independente do segmento. E o que colocar em um treinamento de vendas? Como é que você prepara? Que tipo de treinamento você costuma dar? E como é a aceitação do vendedor? Eu pergunto isso também porque quando eu trabalhei na área de marketing, uma das principais dificuldades que nós tínhamos é de treinar o vendedor. Porque o vendedor dizia, poxa, eu tenho 10 anos vendendo. Eu já vendi produto A, produto B, produto C. Eu tenho 30 anos de experiência, né? E você vai me ensinar a vender. Olha os meus resultados. Então, sempre acontecia uma resistência muito grande por parte, não só dos vendedores, mas da equipe de vendas, né? Porque não se restringe ao vendedor. Então, são duas perguntas em uma. A primeira, que tipo de treinamento você costuma dar, o que está sendo desejado pelas empresas e como quebrar a resistência dos vendedores ou da equipe de vendas em relação a um treinamento? Excelente pergunta. Eu trabalho muito em neurociência, fiz algumas formações em neurociências, aplicado justamente em vendas. Então, eu mostro para o vendedor como é que ele pode trabalhar a mente do cliente a seu favor. Então, eu aplico 2 tipos de treinamentos, que são o treinamento de alto impacto e o treinamento de alta performance. O de alto impacto é aquele voltado para a motivação do vendedor, onde eu trabalho algumas técnicas da neurociência focada na motivação diária para que o vendedor possa correr atrás dos seus objetivos e que ele possa enxergar que o resultado da sua vida pessoal, dos seus sonhos, ele está completamente ligado ao seu dia a dia de trabalho. E o de alta performance, né, a parte de desenvolvimento, de vendas, é toda a parte técnica. Fazer com que
a gente possa, no dia a dia de vendas, trabalhar a mente do cliente para que ela possa estar sempre favorável na negociação até chegar ali à assinatura do contrato de venda. Então, eu faço tanto a parte motivacional quanto a parte final ali de negociação tete a tete, cliente e vendedor. Como quebrar a resistência, que era a segunda pergunta? Olha, eu não costumo quebrar resistência mostrando para eles que eu sou ali um parceiro, que eu não quero ensinar nada a eles, mas só lembrá-los, porque eles são os doutores em vendas, eles que estão ali no dia a dia de vendas. Então eu entro como um colaborador, uma pessoa que vai lembrá-los do que fazer no dia a dia de negociação com o cliente. Jamais com digamos, com prepotência de ensiná-los alguma coisa, porque como o senhor falou, né, a aceitabilidade é muito menor quando a gente entra com essa questão de, olha, eu vou te ensinar a vender. Porque eles já sabem, é o dia a dia deles. Eu entro apenas como uma lembrança, um lembrete, né, para lembrá-los de algumas técnicas importantes do dia a dia de uma negociação de vendas. E, Elano, hoje em dia nós não podemos abrir mão de algumas ferramentas que o meio digital oferece. Entre elas, nós temos as redes sociais, nós temos um WhatsApp, nós temos um site, né? Conforme você vem apresentando esses treinamentos, o que você sente dos vendedores em relação à utilização destas ferramentas como forma de auxiliá-los a realizar uma venda mais eficiente e eficaz? O mundo online está muito presente no dia a dia das vendas, principalmente com a pandemia que nós vivemos, em que tudo se fechou e as vendas tiveram que continuar. Então, os vendedores tiveram que, de uma forma abrupta, se acostumar com esse mundo online. Então, hoje, as ferramentas desse mundo virtual é muito importante para o cotidiano de vendas, seja o WhatsApp, seja as redes sociais. Então, dentro desses treinamentos, eu também explico como os vendedores podem utilizar e enriquecer o seu atendimento através das redes sociais e através do WhatsApp. Mas, como bom brasileiro que nós somos, nós sabemos, né, mestre, que nós gostamos mesmo é do olho a olho, do tete a tete, é de ver o produto, de sentir o produto. Apesar da gente ter aí os números aumentando das compras online, mas a gente sabe aí também, através dos números, das pesquisas, de que nós brasileiros gostamos mesmo é do tete a tete, é da venda presencial. Mas sim, os meios digitais, as redes sociais, o WhatsApp, ele contribui muito, principalmente para o primeiro contato e a manutenção do relacionamento entre vendedor e cliente. E você tocou num assunto interessante, né, que é em relação a esse primeiro contato, a sequência, né, das ações necessárias para executar uma venda, e me fez lembrar das aulas de CRM, de Customer Service, de jornada do cliente, onde boa parte das atividades de venda de hoje não é feita pelo vendedor, e sim pelas plataformas que tem lá já análise de um avatar, que tem as ações destinadas a cada etapa do funil de vendas, né? Algumas das etapas o vendedor não tem nem relação, né? É feito de uma forma automática. Esses vendedores da atualidade, eles estão preparados, né, para gerar uma experiência favorável do cliente, atuar de forma certeira em cada etapa de uma jornada, ou ainda isso é muito embrionário, ainda só para empresas que são startups, empresas que já estão nesse mundo digital, conseguem fazer isso? Você já consegue ver um movimento nesse sentido? Muito pequeno, mestre, é como o senhor falou, é um embrião ainda. As pessoas elas ainda não estão acostumadas com esse mundo online, né? Uma porcentagem, apesar de ser a nossa realidade, mas nós vivemos num país com uma diferença muito grande social, onde envolve também a internet. Muita gente não tem
o acesso à internet. Então, é algo ainda muito embrionário no nosso país, no que diz respeito a vendas pela internet. Esse relacionamento inicial, né, do customer experience, como o senhor tocou no início dessa pergunta. Então, nós vivemos ainda um mundo digital no que diz respeito a vendas muito embrionário e não, as pessoas elas não estão preparadas, os profissionais eles não estão preparados para fazer esse atendimento. A gente percebe aí muitos atendimentos de robô, né? As empresas, olha, você clica no que você está interessado, e aí você vai lá, tá, no sapato, 2, numa bolsa. Então, isso gera uma forma muito negativa de vendas no que diz respeito ao mundo digital. E sendo mais direto à resposta da sua pergunta, não, os vendedores eles não estão preparados para isso. Essa ascendência de treinamentos em vendas vem acontecendo no nosso país, porque nós estamos migrando muitas empresas para o atendimento e a venda digital. É onde entra esse treinamento, onde uma fatia muito grande desse segmento está direcionado para vendas digitais. E Elano, normalmente nós estamos acostumados a falar, né, sobre dores do cliente, né? Quais são as principais dores do cliente em relação ao atendimento. E, e eu queria fazer uma pergunta relacionada às dores do vendedor, porque a gente tem uma preocupação muito grande, né, com o cliente, né, de atender, de gerar uma boa experiência. E eu acredito, né, pela sua experiência, pelo que eu acompanho do teu trabalho, tão fortemente, né, atuando como treinando vendedores, esses vendedores, quando encontra uma pessoa externa à empresa e adquire confiança, eles acabam colocando as suas dores, né, as suas dificuldades. Esse mapeamento você tem? O que eles trazem para você de demanda em termos de necessidade e que as empresas ainda não acordaram da necessidade de também acolher o vendedor? Porque a gente fala muito em acolhimento do cliente, né? Gerar uma experiência para o cliente, mas a gente também tem que olhar que são seres humanos, os vendedores, e eles precisam também do acolhimento, eles também têm as suas dores. Quais seriam essas dores que você identificou ao longo do seu trabalho aí, como, enfim, de treinamento junto a essa equipe de vendas? Olha, uma pergunta maravilhosa que você fez, porque vem de encontro total ao meu trabalho. A minha empresa ela se chama que é HE, né? Humanização nas empresas, que é no que eu acredito. E o olhar para dentro da empresa, que é o olhar para dentro do vendedor, e entender, olhar para dentro da sua equipe de vendas, olhar para o vendedor e entender o que se passa, do porquê que ele está deixando de vender, isso daí é muito importante. A humanização nas empresas. E a principal dor hoje que eu enxergo no meu dia a dia de treinamentos com os vendedores é justamente o controle emocional. As cobranças elas são cada vez maiores, as empresas estão cada vez mais surreais no que diz respeito a demandas. Isso é normal, que as empresas elas buscam, elas vivem de faturamento, então as cobranças elas são cada vez maiores. Então existe uma autocobrança muito grande dos vendedores e muitos que não possuem esse treinamento, digamos assim, essa busca de estudar, o autocontrole emocional, ele vem tendo um resultado cada vez menor e gerando menos venda e, com isso, desligamento da empresa. Então, a maior dor que eu sinto hoje dos vendedores é o controle emocional em todos os sentidos. No ato da negociação, a realização da venda, porque se eu não estou vendendo, eu entro em desespero e eu passo esse desespero para o meu cliente, e, ao mesmo tempo, quando eu não estou dando resultado, aí eu vou completamente com a minha emoção lá para baixo, fazendo com que eu dê menos resultado para a empresa. Quanto menos eu dou resultado para a empresa, mais o meu nome está ali na listinha para ser mandado embora, para cair fora. E as pessoas elas andam com esse medo da demissão.
Olha, a maior parte dos, enfim, amigos, alunos, assim, colaboradores que entram em contato comigo, eles falam muito do tipo: olha, nós fomos lá, realizamos um treinamento maravilhoso, fantástico, o palestrante era sensacional, trouxe conceitos que nós percebemos que poderíamos implantar agora na empresa, trazendo resultados fantásticos. Mas eles dizem que quando chega na empresa e ele mal consegue explicar o que ele recebeu de informação, que muitas vezes os gestores eles nem querem saber que treinamento foi dado, e muitas vezes o treinamento é um prêmio, né? De falar, poxa, esse vendedor ele atingiu a meta, ele está bem, e vamos dar um prêmio para ele fazer um treinamento. Ou o contrário, está muito mal, né? Os resultados estão péssimos, e aí manda fazer um treinamento, mas não para trazer o conhecimento, mas como um descanso para que ele tenha um novo fôlego. Você percebe isso também? Ainda é assim, né? A falta de apoio, não só de mandar o vendedor fazer um treinamento, mas de utilizar o aprendizado do treinamento para transformar a empresa, para desenvolver novas estratégias, para modificar, enfim. Você vê desta maneira também, Elano, ou não? Total. Se nós não temos profissionais capacitados para atender os clientes, para realizar a venda, porque na verdade o que vende é emoção. Os produtos, todas as empresas têm, são os mesmos. Você vai numa loja de carro, os carros são os mesmos em todos os lugares. Você vai numa loja de bolsa, é tudo igual. Os produtos são todos iguais. Um copia o outro. Os preços estão parecidos, dependendo lá do seu grau de exigência de qualidade ou de marca. O que muda é o atendimento, o que muda é o show que o vendedor tem que dar no Ficum, seja independente de qual for o seu segmento, é isso que vende, é o show, é a emoção. Emoção vende. As empresas não acreditam, e muitas, hein? Muitas empresas não acreditam na capacitação do profissional, mas vai estar se gastando e se rasgando dinheiro em marketing. A minha vida enquanto treinador começou lá atrás, quando eu trabalhava ainda na Citroën, no marketing da Citroën, em que eu observava que nós gastávamos milhões, investíamos milhões em publicidade, em propaganda nas grandes emissoras de televisão, e que eu percebia que os clientes chegavam na loja, chegavam no showroom e nós não tínhamos vendedores capacitados para atender aquele cliente. Então, era dinheiro jogado fora. Foi quando eu passei a enxergar mais a importância do ser humano como a ponta aqui, ó, do iceberg para que a venda acontecesse. Então, as empresas elas precisam acreditar, investir e, principalmente, motivar o seu colaborador a sempre se capacitar, ou seja, a ser treinado para que possa ter uma qualidade de atendimento, de negociação cada vez melhor. Dessa forma, a empresa vai ter, com certeza, muito mais resultado, capacitando o seu profissional. E olha, muitas empresas, mestre, infelizmente, não acreditam em treinamento. Elas acham que isso é rasgar dinheiro. E não é. Pessoas treinadas, a gente tem resultado. Mesmo porque, se nós olharmos no mundo esportivo, né, como referência, e é uma referência interessante para as empresas, a pessoa que vence uma Olimpíada, aquela pessoa que se destaca no mundo esportivo, ela treina diariamente, né? Mesmo que ela acabou. Treina 4 anos para 30 segundos. Exatamente. Às vezes ela acabou de ganhar um campeonato, no dia seguinte você vai entrevistar, né? A repórter vai entrevistar e ele diz: olha, hoje eu descansei, mas amanhã os treinamentos recomeçam. E ele treina incessantemente. Então, assim, achar que só para um grande atleta é necessário treinamento, claro que não, né? Porque se nós olharmos o ferramental que tínhamos, né? Para disponibilizarmos aos vendedores há 5 anos atrás, 10 anos atrás, o ferramental é outro, né? Já não é mais o mesmo. Então, há necessidade, sim, de um treinamento. E também eu vejo, eu também queria saber a sua opinião, não só um treinamento, mas uma preocupação de
na hora da contratação, né? Mesmo porque nós sabemos que alguns segmentos, aqueles que não exigem talvez tamanho conhecimento técnico do produto, os vendedores que chegam são aqueles que foram demitidos muitas vezes das empresas e encontram em vendas a possibilidade de cobrir temporariamente a renda deles, né? Maioria. Muitos usam como bico. Então tem que ter uma preocupação também, além de treinar, na hora de contratar, né? É um papel importantíssimo do departamento de people, né? Departamento de pessoas, o antigo RH que mudou-se ao longo desses anos, tanto de nomes, mas resumindo, é o departamento que cuida de pessoas. A empresa, ela não é pai e mãe, não, jamais. A empresa é empresa, é um local para nós irmos lá trabalharmos, mas a empresa ela precisa se preocupar com o emocional do colaborador, com o treinamento dos colaboradores, porque vida pessoal, mestre, ela caminha junto com a vida profissional. Se nós temos os profissionais que estão com uma vida pessoal abalada, ele não vai dar o resultado. Por isso, a importância, como o senhor falou, no ato da contratação. Nós somos hoje, olha que dado interessante, felizmente eu não me lembro agora em questão de números, mas o Brasil ele é considerado, dentro de RH, o país em que tem o processo de contratação mais longo do mundo. Existem empresas que você precisa passar por 14, 15 processos e, às vezes, nem a um retorno por recursos humanos você tem. E que isso é muito triste, é muito chato. Essa cultura de contratação, ela precisa também ser muito treinada e trabalhada dentro dos departamentos de recursos humanos, dos departamentos de pessoas. As empresas precisam saber quem estão contratando. Os departamentos de recrutamento e seleção, que normalmente estão desesperados atrás do que deveria ser de talentos, estão aí desesperados atrás de pessoas e acabam, às vezes, contratando qualquer pessoa não capacitadas, mas que pessoas boas e que, com bons treinamentos, tornam-se bem capacitadas para aquele cargo, justamente só para preencher vagas. E, Elano, você, ao longo da entrevista, você falou algumas vezes sobre a importância, além desse controle emocional, do vendedor dar um show, né? Você usou muito a palavra show. O que seria, né, esse show? Né? Como o vendedor ele deve se postar junto ao cliente para que ele possa dar esse show de vendas, né? E empolgar e gerar uma experiência que ele também é parte integrante dessa experiência ao cliente. Bom, primeiramente, a empresa que está assistindo a gente precisa contratar o meu serviço de treinamento de alto impacto, de alta performance em vendas. Mas eu vou deixar aqui alguns ganchos. Como eu falei anteriormente, emoção vende. Mestre, nós compramos por emoção. Quantas vezes o senhor já foi em alguma loja, vai comprar um colchão, comprar uma cama, comprar um móvel, pensando num determinado preço? Eu vou comprar uma cama de R$ 3.000, mais do que isso eu não compro. E o senhor foi lá e acabou comprando um valor muito maior. Quantas vezes? Várias, não? Sim, várias. Com certeza. E Muitas. o porquê disso? Foi a emoção que o vendedor colocou na hora da venda. O que é essa emoção, Elano? Você precisa conquistar o cliente desde o início, desde o apertar da mão, desde o sorriso no rosto, desde uma roupa bem, né, vestida, desde um cabelo bem montado, de um rosto limpo para atender o cliente. Tudo conta. Nós somos, independente do que a gente acredita, nós somos movidos por energia. E a energia com a qual eu estou falando aqui agora, muitos aí do outro lado da câmera estão sentindo. Por quê? Porque é emoção. Ter emoção em tudo o que você faz. Ter emoção no seu atendimento, que a venda ela vai acontecendo de uma forma muito natural. Você precisa amar o que você faz. Você precisa entender o que você faz. Você precisa entrar de corpo inteiro no seu atendimento.
que aí o cliente vai sentir que você está com a alma preparada para atendê-lo da melhor forma e aquela sinergia vai acontecer de uma forma muito natural. Aí a venda vem. Mas algo complicado mesmo, porque a linha é muito tênue, né? Entre a pessoa chegar num ponto de gerar essa emoção e fazer com que o cliente perceba e se envolva nesse processo e ultrapassar, né? Ficar desagradável, vendedores exagerados, né? Já não pode. E isso é muito O complicado de nosso cliente ele nunca é o nosso amigo. é. Né? E o dar a emoção na venda não é gerar intimidade, hein? Dar emoção numa negociação, num atendimento, não é gerar intimidade. Por isso a importância do treinamento. Maravilha. Elano, eu gostaria que você falasse um pouco mais do seu trabalho. Você já comentou um pouco sobre ele ao longo da entrevista, mas gostaria que você colocasse uma mensagem final, falasse um pouco do seu trabalho e também dos seus contatos, para que as pessoas possam, enfim, conhecer a sua empresa, saber mais sobre o seu treinamento. Ao longo do nosso podcast, nós encontramos pessoas não só de marketing e de vendas, mas pessoas ligadas à área de pessoas. Então, fique à vontade, o espaço agora é teu. Muito obrigado, mestre, mais uma vez, pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui com o senhor e todos vocês que estão acompanhando a gente, esse maravilhoso podcast, o Marqueteiro. Bom, eu estou à disposição da sua empresa, você que quer humanizar a sua empresa, você que quer treinar a sua equipe, você que quer capacitar a sua equipe, seja de vendas ou não, você quer ter uma equipe, quer ter um time de verdade, que trabalhe com amor, que trabalhe com paixão, que dê emoção no seu dia a dia de venda, você pode contratar aí a HE, Humanização nas Empresas, que é a minha consultoria, que presta aí serviço para o Brasil inteiro, para empresas do Brasil inteiro, de pequeno, médio e grande porte, desde multinacionais até empresas pequenas. O importante é nós termos a consciência de que nós trabalhamos no nosso dia a dia com pessoas, com seres humanos. E nós, seres humanos, somos emoção, somos energia. E a partir do momento que nós aprendemos no nosso dia a dia a controlarmos as nossas emoções e a trabalharmos de corpo inteiro, nós conseguimos, sem dúvida nenhuma, gerar muito mais resultado, gerar faturamento para a empresa, que é o que todas as grandes empresas, as pequenas empresas querem. Faturamento. E o faturamento que a gente traz é o teu colaborador, é o teu funcionário. Humanizando a tua empresa, capacitando com treinamentos, a gente consegue, com certeza, ter muito mais faturamento e resultados. Aí, a minha empresa, Humanização nas Empresas, além de capacitação, de treinamento de alto impacto e de alta performance, também é responsável por muitas ações de comunicação interna e de endomarketing para motivar, para fazer com que os teus colaboradores, que são os teus parceiros, estejam sempre cada vez mais inseridos no dia a dia da tua empresa, do teu resultado. E qual o e-mail para contato, telefone? Você pode ir lá no meu Instagram, Elano com H, Elano Fernandes, com S de sapo no final, oficial. Elano Fernandes Oficial é o meu Instagram. A gente pode se comunicar por lá também. Maravilha. Elano, eu quero te agradecer muito a disponibilidade de tempo, o carinho, né, que aceitou logo que eu mandei o convite, você rapidamente aceitou. Eu fico feliz, né, de ver o seu crescimento, né? Já te conheço há um tempo e vejo o quanto você cresceu como profissional, como ser humano. Eu fico muito feliz de rever pessoas queridas, né, alunos brilhantes e ver como estão na atualidade. Então, eu te agradeço muito de disponibilizar o seu tempo de descanso para chegar até os nossos ouvintes. E, prezados ouvintes, até o próximo
podcast. Até lá! O podcast O Marqueteiro é um canal de entrevistas e reflexões sobre conceitos, estratégias e práticas do marketing moderno. De forma descontraída e objetiva, o canal traz conceitos do marketing moderno através de especialistas conceituados que trazem as visões práticas e teóricas. O canal foi criado para auxiliar gestores, pesquisadores e estudantes no aprendizados de estratégias e técnicas de marketing aplicadas ao mercado competitivo. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões e aproveite e se inscreva no canal.